agora um assunto seríssimo, triste, desagradável. O caso das meninas decapitadas. Janaína Conceição, 16 anos, e Gabriela Alves Nunes, 13. Amanhã faz um mês que as meninas foram mortas, torturadas. Enfim, um crime brutal mesmo. E um crime que comoveu a população, não é, Gabriel? Ainda tem que prender 2 pessoas, não é, Gabriel Pinheiro? Como é que estão as investigações? Olha, Daniela, as investigações elas seguem. Esse caso, rememorando aí, como você já falou, o Riso e o Lequinho continuam foragidos, mas já houve aí nessa história 2 presos. O Adriano foi o primeiro a ser preso e agora o Danilo foi o último a ser preso. Ele foi preso em Itaparica. Ele que teria participado de outros crimes com o Branco. O Branco que acabou morrendo num confronto com policiais. Uma história, Daniela, que começou de uma forma muito estranha. As meninas, a princípio, teriam fugido de casa, supostamente por questões amorosas, iriam ficar com namorados delas. Essa foi a primeira versão. Depois veio a versão do sequestro. Elas chegaram a ligar para casa dizendo que estavam sendo torturadas, estavam sendo maltratadas, falaram com seus próprios parentes, ligações muito dramáticas e acabaram morrendo de forma brutal depois de tortura, tendo suas cabeças arrancadas. Depois, quando o Cris foi preso, ele então contou esta outra versão, de que na verdade haveria uma disputa entre grupos de traficantes. As meninas teriam relação com os 2 grupos, tanto o grupo do qual eles, os acusados, fariam parte da Nova Divinéia, quanto do outro grupo da região do Engenho Velho. Elas levariam informações de um grupo ao outro e seria esta a traição que teria sido punida com a tortura e a morte das garotas. Por enquanto, Daniela, essa parece ser a principal linha da investigação desse caso, que é um caso extremamente trágico, extremamente cruel, que mostra do que são capazes os traficantes por uma disputa de boca de fumo, Daniela. Esse é um alerta também para os nossos jovens que fiquem atentos para que não se envolvam com esse tipo de gente. Porque muitas vezes, você sabe que o nosso cérebro, ele só fica pronto fisiologicamente, completamente, quando a pessoa completa 21 anos. Então a gente tem muito que mudar até lá. E a adolescência, de fato, é uma fase difícil, porque você não é criança, você não é adulto ainda, o pai não deixa você fazer algumas coisas com razão, a gente acha que tem a maturidade e às vezes não tem, sabe? Eu sei porque eu também já tive essa idade. Enfim, e aí vira essa confusão em mundo de droga, em mundo de crack, em mundo de tráfico de drogas, é preciso compreender. Não existe amigo, não existe amigo, porque a moeda é a vida, sabe? Porque a droga está em primeiro lugar. Se o traficante não achasse que a droga está em primeiro lugar, ele não destruiria a vida de tanta gente. Você sabe que lá no Rio de Janeiro o pessoal está deixando de vender crack? Sabe por quê? Porque o crack mata, eles perdem os consumidores. Morreu quem vai comprar, quem vai fomentar o negócio deles, né? Tá na linha já, Dante? Agora, ao vivo, vamos falar com o delegado responsável pelas investigações, doutor Omar Andrade. Olá, doutor Omar. Bom dia. O senhor está me ouvindo bem? Ok, Daniela. Estou ouvindo bem. Bom dia a você e seus telespectadores. Senhor Omar, o senhor sabe, eu recebi uma denúncia através do blog do Bahia no Ar. Não vou falar aqui, mas o senhor pode acessar e dar uma olhada sobre o possível paradeiro de Riso e de Lequinho. Vocês têm alguma pista, já tem alguma informação que possa ajudar na procura desses 2? Olha, Daniela, desde o acontecimento trágico que você acabou de relatar, nós temos recebido aqui inúmeras denúncias, inclusive ligações de pessoas no anonimato, que, dado a grande comoção do crime, elas buscam contribuir. Isso. Mas só que a polícia, nesse momento, quando recebe essas denúncias, e é interessante que receba, que as pessoas continuem, inclusive, denunciando, não só em relação a esse fato, como bem em outros, nós temos que analisar cada uma delas, temos que depurar. Porque, infelizmente, ainda existem pessoas que simplesmente denunciam, dado ao interesse, quem sabe até, de prejudicar terceiros. Então, a coisa tem que ser feita com muita responsabilidade. Claro. Eu posso lhe afirmar que todas essas denúncias, elas são acolhidas, são analisadas, nós depuramos, e aquelas que evidenciam uma certa veracidade, nós estamos diligenciando e esgotando todas elas, entendeu? Mas até então ainda não foi possível, mas eu acredito que nós estejamos próximos, né, de cumprir os mandados restantes, inclusive. Com certeza. Delegado Omar, eu soube que na segunda-feira chega aí um blindado, um carro blindado para ser usado pela Polícia de Choque baiana para entrar em determinadas áreas da nossa cidade. Como é que o senhor acha que isso pode implementar melhorias na nossa segurança? O senhor que lida com bandido todo dia, né? E a gente sabe que tem gente que parece que pode se regenerar.
mas tem uns que não tem jeito, que tem má índole mesmo, que são ruins mesmo. O senhor acha que através dessas medidas a gente pode melhorar as nossas questões relacionadas à segurança? Olha, eu pessoalmente acho, Daniela, que a Bahia ainda não chegou a níveis de criminalidade, a exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu acho que há preocupação por parte dos gestores públicos, do governo do Estado, em implementar essa questão da logística, mas, independentemente de estar cegando esse carro, que eu até vi hoje no jornal, que vai titular de miseravão, não é isso? Isso. Eu acho que talvez ainda não tenhamos assim, uma certa aplicabilidade, entendeu? Mas é interessante que já tenhamos, porque numa eventualidade, mas eu ainda não conheço aqui em Salvador, eu pessoalmente já estou há algum tempo em Salvador, trabalhando no interior, uma localidade onde a polícia não entre. Eu desconheço isso. A Rocinha, onde as meninas foram mortas, a Nova Divinéia, esse local aí, dizem que é um lugar super perigoso, não é? A polícia vai até lá também? O perigo, Daniel, está em qualquer lugar. A gente sabe que tem bairros hoje da classe média alta que tem um índice de crime contra o patrimônio acentuado. Nós sabemos que tem localidades e que são, ao exemplo do Rio de Janeiro, locais que favorecem ao tráfico de droga. Por e isso. no caso da Rocinha da Divinéia, não comporta nenhuma incursão com esse veículo, entendeu? A incursão nesses locais, como nós fizemos, inclusive, em várias, se deu a pé sem maiores incidentes, sem troca de tiro, não é bem assim. É que eu entendo que as pessoas ficam atemorizadas com crimes como esses aí e acabam uma certa mistificação em relação a tudo isso. Mas eu desconheço em Salvador, por exemplo, Nordeste Amaralina. Um veículo desse talvez não tenha uma aplicação, entendeu? Mas acredito que possa ser usado em outra eventualidade, entendeu? Mas eu não vejo ainda algo tão monstruoso, tão crítico assim, que a gente venha ter que ter 1, 2, 3, 4 miseravões, e muito menos usar, por exemplo, de blindados do Exército, da Marinha. Acho que não é o caso. Ô, delegado, estamos conversando ao vivo por telefone com o delegado Omar Andrade, que é o responsável pelas investigações do caso das meninas decapitadas. Delegado, eu soube que um desses dois, eu acho que é o Lequinho. Então, estão sendo procurados Riso e Lequinho. Eu soube que o Lequinho, há uns 2 anos atrás, matou um policial federal. Em relação à lei, vocês vão lá da polícia, fazem as operações, prendem, aí depois vem a justiça ou os advogados, enfim, alguma brecha do nosso Código Penal e soltam. O que o senhor acha disso, hein? Olha, Daniela, a regra não é prender. A prisão, sobretudo nessa fase inquisitorial e na fase de instrução criminal, é a exceção. Agora, a lei também prevê as circunstâncias, os requisitos e pressupostos para que essa prisão, ou seja, a prisão preventiva, seja decretada e que o indivíduo permaneça preso. Agora, a gente sabe que não só nas delegacias, bem como na justiça, existe um acúmulo muito grande de processos, né? E muitas vezes o quantitativo de magistrados, imagino eu, como também de delegados, não é o suficiente para que a gente tenha a celeridade que nós gostaríamos de ter na justiça, né? Pois é, isso só preocupa, porque acaba virando um ciclo vicioso. Sua delegacia, por exemplo, tem gente presa agora, tem quantos? Eu estou com 11 custodiados. Tem capacidade para quantos? São 8. O senhor 8 custodiados. Tem capacidade para 8, está com 11. Não é das piores, entendeu? É. Mas a gente, dentro do possível, tem uma espécie de uma coordenação dentro da Polícia Civil, e quando a gente chega a níveis, vamos dizer assim, já que impõe um certo risco, esses presos estão sendo, de forma regular, transferidos para a cadeia pública e para o presídio de Salvador. Tá bom. Bem, delegado, muito obrigada. E pelo que o senhor falou, eu vou ressaltar o pedido de mais responsabilidade quando as pessoas fizerem suas denúncias, né, doutor Omar? Justamente, entendeu? Mas não tenha dúvida que essas denúncias, elas foram, assim, substanciais no trabalho que nós realizamos, sobretudo nesse inquérito das meninas, que nós já estamos, inclusive, em fase de conclusão. Ao total, nós já estamos convencidos do envolvimento de 6 indivíduos. O Branco, que houve uma resistência na Itaparica. O Lequinho, que falta capturar. O Cristiano, que se encontra preso, foi preso pelos colegas da Força e Roubos, se encontra preso na Força e Roubos. O Risovaldo, que ainda resta a captura. E o indivíduo de vulgo Danilo, recentemente divulgado nos meios de comunicação, imprensa, jornais, né, que é o Danilo, de vulgo Cacaroto. E esse nós estamos numa expectativa de que, dentro do possível, ainda dentro de algumas horas, nós estejamos cumprindo aí esse mandado. Muito obrigada, delegado Omar Andrade. Se o senhor puder, obrigada. Se o senhor puder, o senhor acessa a internet. Eu não sei se procede, mas tem a denúncia, eu não vou falar no ar para não atrapalhar as investigações. Okay. Tem uma denúncia que fala que esses dois, Riso e Lequinho, estariam em 2 lugares da cidade. Acesse www.itapuaonline.com/que horas são prata. Está no último post que eu coloquei, com a música Somos
quem podemos ser, viu? Música do Engenheiro do Havaí. Leiam a letra e prestem bastante atenção. Quero mudar o rumo da prosa, infelizmente, para falar de um prédio que pegou fogo na Avenida 7 de Setembro. Foi o maior pânico, aliás, um terror geral.